Olá, eu sou o Dr. Frederico Porto, médico psiquiatra e nutrólogo, sou professor na Fundação Dom Cabral e hoje eu vim falar um pouco sobre ansiedade, estresse e o isolamento social. Quando estamos numa situação como esta, de incertezas, é evidente que as pessoas ficam mais ansiosas e estressadas. O nosso mecanismo de ansiedade e estresse, ele pode ser analógico e digital. Então é mais ou menos o seguinte: o mecanismo digital é quando a gente secreta adrenalina, tá certo? Então ele é rápido, é fugaz. O cortisol, que é o hormônio, né? Porque a adrenalina é uma questão, é um neurotransmissor, é a parte neurológica. O cortisol já é a parte hormonal. Então o cortisol ele demora mais para subir, mas depois que ele sobe ele fica, perfeito? Então quando isto acontece, o nosso cortisol começa a subir e esse que é a questão do estresse mais crônico, né? E o nosso cuidado é que se esse cortisol ficar alto por muito tempo, o corpo habitua a essas questões. E isso se torna um grande problema, porque depois que ele acostumar, mesmo você descansando, o estressor não estando presente, ele continua alto. Então a gente tem que educar o organismo para voltar, o cortisol voltar ao normal. Perfeito? Como que a gente faz isso? Esse é o modelo do cérebro, né? Um corte assim, nessa direção do nosso cérebro. Você tem o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, a área mais nobre do nosso cérebro, atrás da nossa testa, e as partes mais primitivas ficam aqui no meio, perfeito? A grande questão da ansiedade é que essas áreas ficam hiperativadas e o córtex tem uma dificuldade de controlar essas emoções. Então, um dos segredos é nós mantermos o córtex pré-frontal o mais ativado possível, dormindo bem, comendo alimentos que são absorvidos mais lentamente, porque o corpo não gosta de ter picos de glicose. Então, por exemplo, se a gente comer muito doce é um problema para ele, incomoda o cérebro. Você fazer algum tipo de atividade física e especialmente alguma prática respiratória, que você ao respirar de uma maneira rítmica, com ritmo suave, você consegue acionar o seu córtex pré-frontal e dessa maneira melhorar o seu controle sobre essas regiões mais primitivas, o hipocampo, a amígdala e assim por diante. O que é interessante que nós sabemos hoje nos estudos é que além dessa questão biológica, quando o cortisol sobe, tem um outro hormônio que também é secretado, que é a oxitocina. A oxitocina é um hormônio famoso porque ele é que cria o vínculo da mãe com o filho. O que acontece é que provavelmente quando o homem da caverna tinha um estresse, o cortisol dele subia, a oxitocina também sobe para que ele possa partilhar aquele estresse com o outro. Olha que impressionante. Era como se a natureza criou um mecanismo inteligente que um homem pré-histórico, diante do estresse, ele buscasse a cooperação, ou seja, ele buscasse uma outra pessoa para compartilhar aquilo que ele estava passando. Então é fundamental nesses momentos, nós também fazemos isso, buscarmos a cooperação, buscarmos partilhar a nossa dor, as nossas preocupações, aproveitando a oxitocina que está sendo secretada junto com o cortisol. Além disso, é importante dar um significado para isso que está acontecendo. Uma coisa é eu estar isolado, me sentir na obrigação, e é claro que você é obrigado a ficar isolado. Outra coisa é eu entender que eu posso ter um pensamento altruístico, eu estou fazendo isso por alguém, por exemplo. Ou seja, eu faço uma ressignificação deste momento. E estudos demonstram que essa ressignificação de um estado de estresse tem um profundo impacto no como o estresse nos prejudica. É mais ou menos o seguinte: quem ressignifica o estresse e não vê esse estresse como algo ruim, ele acaba sendo algo bom. Você pode ter acesso a isso em um TED da professora Kelly McGonigal, que é uma professora da Universidade na Califórnia, que fala do lado bom do estresse. É extremamente interessante esse TED, onde ela mostra esse estudo feito com milhares de pessoas, que aqueles que conseguiam ressignificar o estresse, ele tinha um impacto positivo na vida deles, ao contrário dos outros que tinham uma percepção negativa do que estava acontecendo. Perfeito? Espero que tenha sido útil para vocês. Pense no que foi falado e coloque em prática. Um abraço.